Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre volume de cilindro. Então vamos lá com a pergunta aqui, começar com um questionamento para a gente pensar. Existe diferença entre o volume, a capacidade, entre um cilindro reto e um cilindro oblíquo? Lembrando esse conceito que a gente já trabalhou, né? O cilindro reto é quando o eixo, porque nós sabemos que o cilindro é um sólido de revolução, o eixo é perpendicular à base. Então ele girando, ou seja, no sentido horário, no sentido anti-horário, ele tem, formando 90 graus o eixo, a gente chama de reto. Se esse ângulo em relação à base for qualquer outro que 90, a gente chama de cilindro oblíquo. Mas no caso do volume, isso vai interferir? A gente viu que na área total isso não vai interferir, tanto no cilindro reto quanto no cilindro oblíquo vai ser a mesma área total. E no volume, será que vai mudar alguma coisa? Vamos pensar aqui nas planificações que eu comentei com vocês. Na área não fazia volume, não fazia diferença, né? Mas, porque a gente via que a base aqui, a forma de calcular a área era exatamente a mesma da área lateral. As bases são iguais, então a área total não se alteraria, né? A área lateral era 2πr, 2πrh, a área da base πr ao quadrado, ou seja, a área total é só somar as duas, tanto no cilindro reto quanto no cilindro inclinado. E aqui a formulazinha genérica que a gente pode utilizar para os dois cilindros, tanto o reto quanto o oblíquo. E o volume? Vamos pensar, o volume é o quê? A área da base vezes a altura, não interessando se nós estamos falando de cilindro reto ou de cilindro oblíquo. Tranquilo? Não interessa. Então, portanto, se a característica para a gente calcular o volume é a área da base vezes a altura, que a área da base é o quê? É πr ao quadrado, tranquilo? E a altura a gente chama de h. Como é que a gente calcula o volume? πr ao quadrado vezes a altura. A altura em ambos, tanto no cilindro reto quanto no cilindro inclinado, é a distância entre as duas bases. Quando o cilindro é reto, uma altura está em cima da outra. Quando é inclinado, ele está um pouquinho diferente, dependendo da inclinação, mas ele continua sendo a distância entre os dois. Ou seja, não vai fazer diferença se nós estamos falando do volume de um cilindro reto ou de um cilindro inclinado, porque ele depende especificamente da altura e da área da base. Se houver bases iguais e alturas iguais, o volume vai ser exatamente o mesmo. Então isso facilita bastante para os nossos cálculos. Então nós já chegamos à conclusão o quê? Duas coisas muito importantes. Que o cilindro oblíquo e o cilindro inclinado, as áreas não vão haver diferença. Então podemos considerá-los como iguais. No caso do volume também vai acontecer a mesma coisa. O volume de um cilindro reto e de um cilindro inclinado que mantenha a mesma base e a mesma altura, eles vão ser iguais. Eles vão ter o mesmo volume e a mesma capacidade, gente. Então é muito tranquilo esse conceito que a gente está trabalhando. E no caso do cilindro, por que é importante isso? A gente no dia a dia, nos modelos reais, normalmente o cilindro, eles aparecem apenas no cilindro reto. Porém, poderia ter um cilindro com formato inclinado e a gente vai poder usar os mesmos conceitos. E o cilindro, como a gente já conversou em outros vídeos, a gente já viu que o cilindro a gente vê dentro das embalagens de casa e também em outros formatos. Por exemplo, uma piscina no formato cilíndrico, ele tem exatamente esse formato. Então, pode ser aplicado tanto na engenharia, quanto na cozinha, quanto em qualquer outro lugar que a gente tem esses formatos, que são formatos muito naturais. Nesse vídeo a gente falou sobre o volume de um cilindro, espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.